Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz Mar e agora vamos corrigir os exercícios então das páginas 33, 34 e 35, ok? Então vamos lá. Calcule a média aritmética dos números apresentados em cada item. Tá? Então vamos lá. Média aritmética, se nós temos os valores, nós vamos fazer a média aritmética simples. Lembrando que a média aritmética simples é simplesmente o somatório de todos os valores, né, divididos pela quantidade de valores. Ou seja, se nós pegarmos a letra A, x é igual a 2 mais 5 mais 8 mais 6 divididos por 4. Então, a média aritmética será esse somatório. Então, aqui vai dar 2 mais 5 dá 7, 7 mais 8 dá 15, 15 mais 6 dá 21. Divididos por 4. Ok? Logo, teremos que a média é igual a, fazendo a continha, né? Vamos efetuar aqui. 21 divididos por 4, isso dá 5. 5 vezes 4 dá 20, sobra 1. Né? Então, aqui teremos, vou colocar um zero, vírgula, aqui vai dar 10 dividido por 4 dá 2, 2 vezes 4 dá 8, sobram 2, coloca mais um zerinho, aqui vai dar 5, então aqui vai dar 20. Ou seja, 5,25. Ok, perfeito. Agora faremos a letra B. A letra B, nós vamos ter que a média aritmética, novamente, é o somatório dos valores. Então, teremos aqui 4,5 mais 2,8 mais 3,2 mais 7 mais 4,5. Como nós somamos 5 valores, nós vamos dividir por 5. Então, efetuando a soma aqui, né? Observe que 2,5, vamos colocar aqui, ó, 2,5 mais 3,5 dá 6. Né? Então, aqui nós temos 6. Depois, 4,5 mais 4,5 dá 9. Então, 9 mais 6, então, se formos somando esses dois aqui dá 9. Então, 9 mais 6 dá 15, 15 mais 7 dá 22. Divididos por 5, logo, efetuando aqui 22 divididos por 5, teremos 4. 4 vezes 5 dá 20, sobram 2, coloca um zerinho, né? E vírgula. 20 por 5 dá 4, novamente temos 20, então aqui deu 0. Resposta 4,4. Então aqui nós temos a letra B. Perfeito. Agora vamos fazer a número 15, uma questão de vestibular. A média aritmética de um conjunto de números de 15 números é 12. Então notem, a média aritmética de 15 números é 12. Então, quer dizer que a média, lembrando, é o somatório de todos os valores, né, divididos pela quantidade de valores. Observe que nós já temos a média. Né? A média é 12. O somatório nós ainda não temos, divididos por 15. Por quê? Porque são 15 números que nós estamos somando. Tá? Perfeito. Agora, nós temos também que se os números 10, 16, 25, 30 forem retirados do conjunto, a média aritmética restante é... Bom, pessoal, observem que se eu tenho que a média antiga, né? A média antiga é 12, a nova média eu vou ter que recalcular. Para isso, lembrando que a média é nada mais, nada menos que o somatório dos valores divididos por n. Ou seja, a média deu 15 e deu 12, né? E eu vou dividir por 15 porque são 15 valores que eu estou somando. Bom, notem que o 15 está dividindo, ele passa multiplicando. Então, vai ficar 12 vezes 15 igual ao somatório de xi. 12 vezes 15, vamos fazer o cálculo. Ó. 12 vezes 15, isso vai dar 5 vezes 2 dá 10, vai 1. 5 vezes 1 dá 5, com 1 dá 6. 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes 1 dá 1. Então, teremos aqui 180. Então, quer dizer que o somatório dos valores da primeira média dá 180. A nova média, vou chamar aqui média nova, vai ser esse somatório que eu tenho, menos os valores 10, 16, 25 e 30.
Notem que antes eu tinha dividido por 15, porque eram 15 números que eu tinha feito a média. Agora eu tenho esses 15 números menos esses 4, ou seja, eu vou dividir por 11 a nova média, porque antes eu tinha 15 números, agora eu tirei 4 valores, então me sobrou 11 números para fazer a média. Tá? Então essa média nova é a somatória antiga, tá? Menos os 4 valores divididos por 11. Tá? Então eu vou ter aqui 180 menos este somatório, né? Então, observem que aqui eu tenho 10 com 16 dá 26, 26 com 25 dá 51, 51 com 30 dá 81, divididos por 11. Logo, a nossa média nova será igual a 99 divididos por 11, a nossa média 9, 99 por 11 é 9. Então, a minha média nova é 9, ok? Bom, próximo exercício, 16. Em cada item, escreva os dados numéricos em hall. Lembrando que o hall é quando eu coloco os números em ordem. Vamos colocar os números em ordem, né? Crescente ou decrescente, tá? E aí nós temos, e determine a moda e a mediana. Então, vamos fazer a letra A. Colocando os números em ordem, observe que o menor número é o 0. Então, vou colocar o 0, já foi. Depois o 1, depois o 2, depois o 3. Depois notem que eu tenho 3 vezes o número 5, né? Ó, 1, 2, 3. Depois o número 7, o número 8, o número 9 e o número 17. Sempre é bom fazer com calma, vai riscando para não errar, né? Não precisa ter pressa. Bom, temos então o nosso hall. Então, isso aqui é o nosso hall. Bom, aí eu quero fazer agora a moda. Lembrando que a moda nada mais é do que o número que mais aparece. Que aqui está muito fácil, né? É o número 5. E para fazer a mediana, lembrando que a mediana é sempre o valor. Se eu tenho um número ímpar de valores, né, de elementos, eu vou ter o número do meio. Se eu tenho um número par, eu vou ficar com 2 números no meio e vou fazer a média aritmética. Uma técnica, quando eu tenho poucos números, é cortar as pontas, né? Então, ó, corto um de cada ponta, depois o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Quem é que sobrou no meio? O número 5. Então, aqui está a minha mediana. Então, é isso. Simples assim. A letra B, eu vou ter aqui colocar os números em ordem também. Então, o menor número aqui a gente pode observar que é o 10, né? Então, vou colocar aqui, ó, 10. Depois, o número 13, que aparece 2 vezes. Né? O número 13 aparece 2 vezes. Depois, nós temos o número 15, também 2 vezes. Ó, o 15. Depois, nós temos o 16, que aparece 3 vezes. Tá, gente? Ó, 1, 2, 3. E depois nós temos aqui o número 22 e, por último, o número 23. Ok. Opa. 22 e depois o 23. Perfeito. Tá. Agora, vamos calcular, então, a nossa moda, né? Lembrando que a moda é o número que mais aparece, que aqui, obviamente, é o número 16. E a mediana, simplesmente a gente tem que ver quem está no meio. Então, vou usar a mesma técnica que a gente usou recém. Ó, cortando um de cada ponta. Observem que eu vou ficar com 2 números no centro, né? Então, como que eu vou fazer a mediana quando eu tenho 2 números? A mediana nada mais é do que eu vou somar os dois, é a média aritmética dos dois valores. Ó. Isso aqui vai dar 31 divididos por 2, ou seja, 15,5. Então, essa é a mediana. Ok, gente? Depois nós temos aqui, então, exercício 17, os 35 elementos de uma amostra de números foram colocados em um hall. A mediana nesse hall ocupa a posição. Então, observem que aqui nós temos. Se eu tenho 735 valores, eu tenho um número ímpar de valores. Isso quer dizer que a minha mediana é o número que está no meio. Como que eu vou descobrir o número no meio? Bem simples, ó. Eu simplesmente vou pegar o elemento 736 e vou dividir por 2. Eu pego um elemento a mais aqui, né, e faço a continha. Ou seja, 736 divididos por 2, isso vai dar, ó, 3, né?
3 vezes 2 dá 6. Sobra 1, baixa o 3, aqui vai dar 6. 6 vezes 2 dá 12, sobra 1, baixa o 6, 16 por 2 dá 8, que vai dar 8 vezes 2, 16, sobra um 0. Então, eu tenho que a minha mediana vai estar na posição 368, ok? Então, é assim que nós descobrimos. Lembrando que eu não achei a mediana, eu achei a posição dela. Outra forma de fazer isso é assim, ó, como eu tenho 735 valores, se eu dividir esse número por 2, eu vou ter aqui, né, 3, que vai dar 6, sobra 1, baixa o 3, vai dar uma conta parecida. Ó. 13 por 2 dá 6, 6 vezes 2 dá 12, sobra 1, baixa o 5. E aí, gente, aqui é o seguinte, ó, eu vou ter 15 por 2, isso dá 7. 7 vezes 2 dá 14, sobra 1. Coloca um 0,5. O que isso aqui quer dizer? Se eu usar exatamente a quantidade de elementos que eu tenho no conjunto, imagine que eu tenho aqui 700... Ó, eu tenho aqui, então, 735 números. Tá? Isso quer dizer que 367 números vão estar para um lado. Então, eu terei 367 números para um lado. Vou ter 367 números para o outro. E esse meio que está aqui quer dizer que ficou meio número para cá e meio número para cá, o que dá um número exato. E esse número ele está na posição 368, que é exatamente uma posição após esse valor. Então, notem que eu posso fazer esse cálculo, então, usando exatamente a posição que ele deu. E aí, o número que eu encontro, eu arredondo ele. Então, dando 368 a posição. Ou eu somo um valor aqui, divido e acho a posição exata. Então, são essas duas formas que eu tenho de encontrar a mediana. Lembrando que a mediana é o número que está no meio, ok? Bom, depois nós temos aqui, ó, o preço de um produto sofre apenas um reajuste por ano. O gráfico a seguir descreve a evolução do preço em real de 2007 a 2010. Então, aqui nós temos um gráfico onde ele mostra aqui, né, tudo que está acontecendo durante esse período de 2007 a 2010. Letra A. Qual foi a média anual de preço desse produto? Então, observe que aqui eu tenho o ano e aqui eu tenho o preço. Se eu quero saber a média anual, basta eu fazer a média aritmética, que é nada mais nada menos que o somatório desses 4 valores, né? Então, se eu vou somar 4 valores, eu vou dividir por 4. Então, eu vou somar aqui 1.000 mais 1.200 mais 1.386 mais 1.522. Fazendo esse somatório, né? Dá uma pausa no vídeo, faz a soma e verifica o cálculo. Então, dá 5.108 esse somatório, divididos por 4. 5.108 divididos por 4, isso vai dar 5.108 divididos por 4. 5 divididos por 4 dá 1, 1 vezes 4 dá 5. Baixa esse 1. 1 dá para dividir por 4? Não, não dá. Então, eu vou baixar o 0. Como eu acabei de baixar dois valores, gente, eu vou ter que colocar um 0 aqui, né? Lembra? Sempre que eu baixo dois valores, eu devo acrescentar um 0, senão o cálculo fica errado. Tá? 10 por 4 vai dar 2, 2 vezes 4 dá 8, sobra 2. Baixa esse carinha aqui, aqui vai dar 7. 28 por 4 dá 7, 7 vezes 4, 28, divide, pá, bonitinho, 0, diminui, né? Subtrai, isso dá 1.027. Essa é a letra A. Então, temos aqui a nossa média aritmética. Depois, na letra B, nós temos o seguinte, ó. Na letra B, qual foi a média anual de aumento em reais? Bom, a média anual, pessoal, o que nós vamos fazer? Se ele quer saber a média anual de aumento, eu tenho que primeiro saber os aumentos. Então, eu vou chamar aqui de aumento 1, aumento 2 e aumento 3. Por que são 3 aumentos e não 4, né? Porque se vocês olharem, ó, daqui para cá eu tenho o aumento 1, depois aqui eu tenho o aumento 2 e aqui eu tenho o aumento 3. E o que é o aumento? É esse pedacinho que está de diferença aqui, né, de um ano para o outro. Então, no aumento 1, eu tenho 1.200, que é do 2008, menos o valor de 2007. Ou seja, o aumento 1 é igual a 200.
Da mesma forma, o aumento 2 vai ser 1.386, ó, que é este valor, menos 1.200. Logo, o aumento 2 é de 186. Depois, o aumento 3 é de 1.522 menos 1.386. Esse aqui, né, vou fazer devagarinho, com calma, ó. Vou ter 1.522 menos 1.386. Notem que aqui 2 menos 6 não dá, então ele vai pedir emprestado. Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 12. 12 menos 6 dá 6. 1 menos 8 não dá, então vai pedir emprestado aqui. Vai ficar 11 por 8 vai dar 3. 4 menos 1 dá 1. E aqui dá 0, então 136. Então, o A3 é 136. Agora, precisamos fazer a média aritmética desses valores. Para fazer a média aritmética desses valores, a gente simplesmente soma todos eles e divide por 3, porque são 3 números, né? Então, fazendo esse somatório, eu vou ter 200 mais 186 mais 136. 6 mais 6 dá 12, vai 1. 1 mais 8 dá 9, mais 3 dá 12, vai 1. 1 mais 2 dá 3, mais 1 mais 1 vai dar 5. Isso dá 522, divididos por 3. Logo, a nossa média é 522 divididos por 3. Isso dá 5 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3 dá 3, sobra 2. Baixa o 2. 22 por 3 dá 7. Isso dá 21. 22 menos 21 dá 1. Baixa o 2. 12 por 3 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. Ou seja, a média é 174. Okay? Então, essa é a média dos aumentos. De fato, né, se vocês olharem, ela está dentro do intervalo aqui de 200 para 136. Agora, letra C. Qual é a média anual percentual? Bom, para fazer o percentual, o que a gente vai fazer? Eu vou ter que ter o aumento percentual 1, o aumento percentual 2 e o aumento percentual 3. O aumento percentual, ele é simplesmente uma conta onde eu vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui. Tá? Se vocês olharem, né, de 2007 para 2008, subiu aqui R$200. Depois subiu 186 e depois subiu 136. Então, eu tenho que saber o percentual de aumento. O que eu vou fazer? O percentual é assim, ó, R$200 equivale a X%. E como eu tenho um aumento que vai de 2007 para 2008, o meu 100% é o valor de 2007, ou seja, 1.000. Então, eu tenho que R$200 equivale a X% em cima de 1.000, que equivalia, né, a 100%. Então, o valor antigo sempre é o 100%. Esse aqui é o de 2007 e esse é o aumento equivalente entre 2007 e 2008. Fazendo a continha, aqui eu posso cortar 2 zeros, obviamente. Fica 10 vezes x, 10x. 2 vezes 100 dá 200. X é igual a 200 divididos por 10. X é igual a 20%. Então, o aumento de 2007, vou botar aqui, ó, de 2007 a 2008, equivale a 20%. Tenho que fazer agora os mesmos cálculos para o restante. Tá? Então, agora eu vou fazer de 2008 a 2009. Então, aqui foi de 2007 a 2008. Bom, gente, de 2008 para 2009 é a mesma coisa. Ó. Eu sei que 186, que é o valor que eu tenho, equivale a X. O valor de 2008, que é o valor, né, que eu estou fazendo agora o aumento, estou daqui para cá, ele era 1.200. Então, 1.200 é o meu 100% agora. O que eu vou fazer? 1.200 vezes x é igual a 186 vezes 100. Então, vou acrescentar 2 zeros aqui, dá 18.600. X é igual a 18.600 divididos por 1.200. X é igual a, aqui eu posso cortar os zeros, vou ter 186 por 12. Né? Vamos fazer essa continha. 186 divididos por 12, isso dá 1, que dá 12, sobra 6.
Aqui eu vou ter 5. 5 vezes 12 dá 60. Sobram 6. Coloca um 0,5. 60. Então, eu vou ter 15,5%. Essa, então, vai ser o meu segundo aumento percentual. 15,5% de 2008 para 2009. E agora precisamos encontrar de 2009 para 2010. Essa eu vou deixar para vocês calcularem e vou só colocar o resultado aqui, ok? Isso vai dar 9,8%. Tá? Então, eu já tenho os três, agora é só fazer as contas. Ó. A média aritmética vai ser o somatório dos três, né? Somatório dos três valores, divididos por 3. Fazendo o somatório, teremos 20 mais 15,5, isso dá 35,5, mais 9,8, 35,5 mais 9,8 dá 45,3. Divididos por 3, a média aqui será 15,1%. Essa, então, foi a média percentual. Tá, pessoal? Ok. Continuando, próximo exercício. O próximo exercício, que é o 19, teremos o seguinte, ó. A média aritmética do salário de um grupo de 100 pessoas é 422. Aqui vai aquilo que eu falo em sala de aula, né? Sempre lê o exercício e vai escrevendo o que vocês já estão lendo. Então, aqui se eu tenho uma média aritmética de 100 pessoas, então a média é igual ao somatório dividido pelo número de pessoas. Se eu tenho que a média é 422, eu não tenho somatório, porém eu sei que são 100 pessoas. Aqui, se eu isolar, ó, 100 está dividindo, passa multiplicando, eu sei que o somatório será de 422 vezes 100, isso dá 42.200. Notem, eu sei agora que o somatório do salário desse grupo de 100 pessoas é R$ 42.200. Tá? É a informação que eu tenho. Aí eu continuo. Se a média aritmética do salário das mulheres, novamente, ó, a média aritmética do salário das mulheres. Então, a média aritmética do salário das mulheres é 380. Isso é igual ao somatório do salário das mulheres dividido pela quantidade de mulheres. Como eu não sei a quantidade de mulheres, eu vou chamar de, sei lá, N. Logo, o somatório da quantidade de mulheres, do salário das mulheres, será igual a 380 vezes a quantidade de mulheres. Ó, o N está dividindo, ele passa multiplicando. Então, notem que eu já tenho aqui uma outra relação. Então, eu tenho aqui que o somatório do salário das mulheres, aí para diferenciar aqui, ó, eu vou chamar o salário das mulheres aqui, vou colocar um símbolozinho aqui, feminino, perfeito. Então, esse aqui é das mulheres. Tá? Depois, eu tenho também que a média do salário dos homens é R$ 520. Então, eu tenho que R$ 520 é igual ao somatório. Vou chamar de Y aqui, né? Para não ficar tudo igual ao X. E eu vou ter o seguinte, divididos pela quantidade de homens, que eu não sei. Então, eu vou chamar de M. Tá? Então, 520, M está dividindo, passa multiplicando, é igual ao somatório dos salários dos homens. Logo, o que nós temos aqui? Ó, nós temos que o somatório do salário dos homens é igual a 520M. Tá? Então, nós temos essa informação. Tá? Bom, então aqui nós temos que o somatório das mulheres é 380N e o somatório dos homens é igual a 520M, aonde N é a quantidade de mulheres e M é a quantidade de homens, certo? Bom, então vamos botar aqui, ó, quantidade de mulheres e aqui a quantidade de homens. Só para a gente não se esquecer disso, tá? Bom, gente, o que eu vou fazer agora? Observem que se eu somar o salário dos homens com as mulheres, tá? O salário dos homens com o salário das mulheres, eu vou ter o salário de todo mundo. Logo, o somatório
total é igual ao somatório das mulheres mais o somatório dos homens, né? Certo? Aqui é o salário dos homens, salário das mulheres. Então, aqui eu vou ter 442.200 é igual a 380N mais 520M. Observem que nós temos agora aqui uma equação, onde eu tenho que... Deixa eu botar para cá. R$380 vezes a quantidade de mulheres que recebem em média isso, mais os R$520 vezes a quantidade de homens, tem que dar 42.200, que é o total de salários da empresa. Porém, são 100 pessoas. Então, se eu pegar o número de mulheres mais o número de homens, o total tem que dar 100 pessoas. E aí eu tenho um sistema de equações de uma variável com equações de primeiro grau. Como que eu resolvo isso? Lembrando que uma das formas, né, é tentar encontrar coeficientes, ou seja, números com as letrinhas aqui, né, os coeficientes que se anulem. Como aqui em cima eu quero descobrir o número de mulheres, o ideal é tentar, né, cortar aqui o m. Como eu tenho 520m, se eu multiplicar toda a segunda equação por menos 520, o que eu vou obter? Olha só, eu vou ter 380n mais 520m igual a 42.200. Notem que eu vou eliminar agora o m. Por quê? Porque 520 menos n vai dar menos 520m. 520 vezes m vai dar menos 520m. Notem que aqui eu já estou conseguindo eliminar os dois se eu somar. E 520 vezes 100 vai dar menos 520 vezes 100. Coloca dois zerinhos. Agora, se eu somar essas duas equações, eu vou ter aqui, 520 menos 380, mantenho o sinal do maior, né? E faço aqui, 520 menos 380. Aqui dá 0, vai dar 12, menos 8 dá 4, 4 menos 1, aqui dá 140N. Mais 0, porque esses dois vão eliminar. Aqui eu vou ter 520 menos 4.200. Então, eu vou ter 520, ou 52.000, né? Menos 42.200. Se eu fizer essa continha, aqui eu mantenho o sinal do maior, vai ficar 0, 0. Aqui vai pedir emprestado, então vai ficar 10 menos 2 dá 8. Aqui vai pedir emprestado também, vai ficar 11 menos 2, que dá 9. Isso dá menos 9.800. Como os dois estão negativos, eu vou fazer o seguinte, menos 140n é igual a 9.800. Se eu multiplicar por menos 1 aqui, eu vou ficar com 140n igual a 9.800 positivo. n é igual a 9.800, 140 está multiplicando, passa dividindo. n é igual, aqui eu posso cortar, vai ficar 980 por 14, façam a continha aí e vocês vão encontrar que eu tenho 70 mulheres nesse grupo. E essa é a resposta. Ok, pessoal? Então, exercício um pouco mais longo, né? Volta, pausa, assiste de novo, tá? Tem que resolver sistema, tem que montar. Né? Então, o segredo desse tipo de exercício é ler o enunciado e vai montando as informações que foram dadas, ok? Perfeito. Próximo exercício. As notas obtidas por 41 alunos em uma prova foram diferentes entre si. Então, temos 41 notas. O professor escreveu essas notas em ordem decrescente e separou-as em dois grupos. O grupo A, com 21 notas mais altas. Então, notem que o grupo A, eles têm as 21 notas mais altas. O grupo B possui o restante das notas mais baixas, ok? Então, as notas estão em ordem. A seguir, calculou a média aritmética de cada um, ok? Depois, no entanto, decidiu passar a menor nota do grupo A para o grupo B. Então, se eu pegar a menor nota daqui e colocar ela aqui, o que vai acontecer? Ao tirar a menor nota do grupo A, a média aritmética ela vai aumentar, porque eu estou tirando um valor pequeno. Já o grupo B está recebendo uma nota que é maior que as notas que eles já têm. Então, ela também vai aumentar. Então, ambas as notas, as médias, irão aumentar. Letra C. As médias de ambos os grupos aumentarão. Letra C. Questão 21.
O gráfico abaixo descreve a distância percorrida por um móvel em função do tempo. Ok, então temos aqui, né, a distância em segundos, o tempo em segundos e a distância em metros. Letra A. Calcule a velocidade média do móvel no trecho de 0 a 4 segundos. Gente, letra A. Velocidade média é a diferença das distâncias, ΔS, pela diferença dos tempos, ΔT. Então, a velocidade média será de distância, né? Então, 3 menos 0, 3, por 4 menos 0, 4. Em matemática, 3 quartos está bom, mas em física, né, a gente faz a divisão de 3 por 4, que vai dar 0,75 metros por segundo. Ah, vamos fazer a divisão? Vamos. Ó, 3 divididos por 4. 3 divide por 4? Não. Então, coloca um 0, 0, 30 por 4 dá 7, 7 vezes 4 dá 28. Sobra um 2, coloca um zerinho, 20 por 4 dá 5, que vai dar 20. Ou seja, 0,75. Simples assim. Já a letra B, vamos fazer ela aqui embaixo. A letra B nós temos assim, calcule a velocidade média do trecho de 4 a 16. Então, a velocidade média, que é o ΔS pelo ΔT, vai ser o 18 menos 3, divididos pelo 16 menos 4. Então, a velocidade média será de 15, que é 18 menos 3, divididos por 16 menos 4, isso vai dar 12. Simplificando ambos por 3, teremos 5 quartos. 5 quartos, se nós efetuarmos a divisão, 5 dividido por 4 dá 1, 1 vezes 4 dá 4, sobra 1. Coloca um 0, vírgula, né? Aqui vai dar 2 vezes 4 dá 8, sobram 2, 0, 5 vezes 4 dá 20, fechou bonitinho. Ou seja, a velocidade média agora foi de 1,25 metros por segundo. E a letra C, né, vou apagar aqui, a letra C, deixa eu botar aqui ela, tá, muito bem, letra C, ele quer a velocidade média do trecho total. A velocidade média do trecho total é 18 menos 0, então 18, divididos por 16 menos 0, que é o tempo da 16. Notem que aqui eu consigo simplificar por 2, obtendo assim 9 oitavos. Né? Então, 9 dividido por 8, vamos fazer a continha, 9 divididos por 8 dá 1, 8 vezes 1 dá 8, sobra 1, 0, vírgula, aqui teremos 1 novamente, 1 vezes 8 dá 8, sobra 2, coloca um 0, aqui vai dar 2, 2 vezes 8 dá 16, sobra 4, muito bem, coloca 0, aqui vai dar 5 vezes 8 dá 40, tá certinho, olha só, velocidade média agora, geral foi de 1,125 metros por segundo, ok? Perfeito. Aqui vale observar, né, gente, que a velocidade média geral, ela tem que estar entre as velocidades médias que nós encontramos, ok? Bom, questão 22. A densidade demográfica de uma região, então a densidade demográfica é igual a 32,2 habitantes por quilômetro quadrado. Sabendo que a população, ou seja, o número de habitantes é de 8 milhões e 50 mil, essa é a quantidade de habitantes, ele quer que nós calculemos, né, a área da região. Bom, gente, pelo enunciado, ó, a densidade ela é habitantes por quilômetros quadrados. A densidade é 32,2, o número de habitantes, né, que ele nos deu aqui é de 8 milhões e 50 mil. E a área é o que nós precisamos descobrir. Tá? Então, a área, né, que é quilômetro quadrado, ela está dividindo, ela passa multiplicando. Então, teremos 32,2 área igual a 8 milhões e 50 mil. A área é igual a 8 milhões e 50 mil divididos, esse cara está dividindo, multiplicando, passa dividindo. Perfeito. Logo, vamos efetuar a continha. 8 milhões e 50 mil divididos por 32,2. Observem que não dá para efetuar a divisão direta, porque nós temos uma casa decimal, então igualando elas, nós conseguimos cortar a vírgula.
né? Sendo assim, vamos lá, ó. O que eu tenho aqui? Se eu colocar um 2 aqui, 2 vezes 2, será que dá 2? Vamos ver. 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 3 dá 6. Aqui vai dar 1, aqui vai pedir emprestado, então vai ficar 10, 10 menos 4 dá 6, 7 menos 6 dá 1, baixa este 0, aqui teremos 5, 5 vezes 2 dá 10, vai 1, 5 vezes 2 dá 10, com 1 dá 11, vai 1, 5 vezes 3 dá 15, com 1 dá 16. Então aqui dá 0. Nota que sobrou 4 zeros aqui, que eu vou baixar ao mesmo tempo eles. Se eu vou baixar ao mesmo tempo, logo aqui teremos exatamente mais 4 zerinhos. Logo a área é de 250 mil quilômetros quadrados. Ok, pessoal? Vamos ver para o próximo exercício. Vamos lá. Em um colégio, a média final de cada trimestre é calculada atribuindo-se peso 1 à nota do primeiro bimestre, peso 2 à nota do segundo bimestre e peso 3 à nota do terceiro e quarto bimestre. A tabela abaixo apresenta as notas em geografia de um aluno nos 4 trimestres. Então, notem, o primeiro trimestre tem peso 1, o segundo tem peso 2 e o terceiro e o quarto bimestre tem peso 3. Então, notem que a gente quer a média ponderada, média aritmética ponderada. A média aritmética ponderada é o somatório dos valores com as frequências ou pesos divididos pelo somatório dos pesos ou frequências. Ou seja, vamos calcular. Então, aqui eu vou ter a média ponderada será igual a nota vezes 1, que é o peso, né? Então, vamos colocar o peso, mais a segunda nota vezes o peso, mais a terceira nota vezes o peso, mais a quarta nota vezes o peso, que foi dado no exercício. Né? Os pesos estão aqui, gente. Ó. Então, aqui eu tenho peso 1, peso 2 e peso 3. Tá? Continuando, vou dividir isso tudo pelo somatório dos pesos. Ó. 1 mais 2, mais 3, mais 3. Logo, a minha média aritmética vai ser 6 mais 7,5 vezes 2 dá 15, mais 5 vezes 3 dá 15, mais 6 vezes 3 dá 18. Tudo isso divididos por 1 mais 2 mais 3 mais 3 dá 9. Esse somatório aqui vai dar 15 mais 15 dá 30, 30 mais 6 dá 36, 36 mais 18 dá 54. Divididos por 9, dá uma pausa no vídeo, faz o cálculo devagarinho e confere. 54 dividido por 9, só lembrar da tabuada, isso dá 6. Então, temos aqui a nossa média. Agora, a questão 24, gente. A questão 24, os levantamentos que determinam os níveis de audiência de emissoras de televisão são feitos por amostragem, por meio de entrevistas, telefonemas ou dispositivos conectados a um certo número de televisões, que recolhem informações sobre os tempos em que a TV permanece ligada. A audiência é medida em pontos e cada ponto indica um determinado número de espectadores. A tabela abaixo mostra a audiência de uma emissora durante 10 horas. Se 10 horas foi a frequência que foi observada. Então, aqui vou chamar de frequência, F1, frequência. E a audiência são os pontos, então são os dados que eu tenho. Bom, gente, aqui a gente quer calcular a média. Essa média, como ela tem frequência, lembrando que a média, quando tem frequência, ela é uma média ponderada, ok? Então, nós temos que calcular através da média ponderada. Deixa eu só montar uma tabelinha aqui bonitinha. Então, a média ponderada, ela precisa ter o xi vezes o fi, ou seja, o produto do dado vezes a frequência. Por quê? Porque aquela audiência está aparecendo por mais de uma hora. Então, por exemplo, durante 3 horas eu tive 18 pontos. Então, 18 vezes 3. 18 vezes 3, isso vai dar, 3 vezes 8 dá 24, vai 2, aqui vai dar 54. Então, 3 vezes 18, ou se eu quiser botar na ordem, 18 vezes 3 horas, deu 54.
Depois eu tenho 19 vezes 4, aí eu faço a continha também, 19 vezes 4, 4 vezes 9 dá 36, vai 3, 4 vezes 1 dá 4, com 1 dá 7, 76. Depois eu tenho 20 vezes 2, que é 40, né? Esse é fácil. E 21 vezes 1, que também é fácil, dá 21. Para fazer a média ponderada, como nós já vimos, é o somatório do produto dos dados pela frequência dividido pelo somatório da frequência. Ou seja, eu preciso do somatório dessa coluna, né? O somatório dessa coluna é 54 mais 76 mais 40 mais 21. Tá? Vamos fazer aqui o cálculo rapidinho. 54 mais 76, observem, né? Isso vai dar 130. 130 não, desculpa, 140. 140. Depois, não, desculpa, vamos fazer o cálculo bonitinho. 130, tá certo. Ó. 4 mais 6 dá 10, vai 1. 1 mais 5 dá 6, 6 mais 7 dá 13. 130. 130 mais 40, então somando aqui 40 vai dar 170. E 170 mais 21 dá 191. Ok, então o somatório aqui é 191. Então a média aqui, teremos que a média será o somatório 191 dividido pelo somatório das horas, que são 10 horas, que é a frequência. Prontinho, 19,1. Lembrando que dividir por 10, a vírgula anda uma casinha para trás. Ok, pessoal? Questão 25. A 25 é parecida com a anterior. Ó. A Fundação do Instituto de Pesquisas Econômicas, FIP, calcula cada semana as variações quase semanais de índices de preço do consumidor para a faixa de renda familiar de 1 a 20 salários mínimos. O Índice Geral de Preços de IGP é a média aritmética ponderada, ou seja, lembrando, média aritmética ponderada é o somatório do xi vezes o fi, ou seja, do dado vezes a frequência que ele aparece, dividido pelo somatório da frequência. Perfeito. Tá? Entre a variação de preço de 7 grupos de despesas em fatores de ponderação que representam o percentual médio de gastos em uma família, com renda de faixa considerada com os respectivos grupos. A tabela abaixo representa esses grupos e fatores de ponderação. Notem, gente, que os fatores de ponderação são as minhas frequências relativas nesse caso. E a variação é o dado que realmente foi alterado. Tá? Então, o dado que foi medido, né? Bom, para eu poder calcular a média ponderada, vou precisar do quê? Vou precisar da minha coluna, né, onde eu vou ter o produto do dado com a frequência. Então, vamos calcular aqui. Observe, vou fazer a tabelinha bonitinha. Ó, aqui teremos o quê? O dado. Então, aqui teremos o dado. Opa. O dado vezes a frequência. Então, eu terei 0,4 vezes 32,8. Tá? Estes aqui, eu dou a sugestão de vocês usarem a calculadora, tá, gente? Questão aqui só para a gente não perder muito tempo, né? A ideia aqui é entender o processo. Então, fazendo aqui 32,8, isso vai dar 13,2, tá? Então, aqui, se nós calcularmos, teremos 13,2. Eu vou só apagar aqui. Agora, vocês acham que entenderam de onde é que saiu esses valores? Tá? Então, teremos aqui 13,2. Depois, menos 0,5 vezes 22,7, isso vai dar menos 11,35. Depois, 16 vezes 0,5, isso vai dar 8,0. 1,5 vezes 12,8, isso vai dar 18,6. Depois, teremos 1,2 vezes 7, isso vai dar 8,4. Aqui vai dar 0, né? Porque 5 vezes 3 vezes 0 dá 0. E 3,8 vezes menos 0,2, aqui teremos menos 0,76. Fazendo o somatório que nós precisamos, né? Esse somatório
também vocês podem utilizar a calculadora sem problema nenhum. Então, observem que aqui nós teremos 13,2, 12 no caso, né? 13,12 menos 11,35, mais 8, mais 18,6, mais 8,4, menos 0,76. 36,6. Este é o somatório. 36,01, não é 0,6. 36,01. Voltando para cá, a nossa média aritmética vai dar 36,01, que é o somatório, dividido pelo somatório da frequência, que é 100%. Tá? Então, o somatório aqui da frequência dá 100%. Então, dividido por 100, teremos, então, 0,3601. Prontinho. Quem tem dificuldade de fazer essa conta, bem simples, gente. Ó. Quando eu divido por 100, a vírgula ela anda 2 casinhas para trás. E por isso que deu 0,3601. Tá bem? Bom, continuando. Questão 26. A questão 26 ela continua no próximo vídeo. Ok, pessoal? Até a próxima.